Olá, hoje eu vim aqui rapidinho para falar com vocês sobre pessoas com TEA nível de suporte 1. Lá na Rede Vizinha eu tenho postado, cards falando, explicando sobre o TEA, transtorno do espectro autista, que foi classificado pelo DSM como com 3 níveis. Nível de suporte 1, 2 e 3. E é fundamental tratar desde cedo pessoas com TEA, seja ela de qualquer nível de suporte. Por quê? Porque o cérebro da criança ele é extremamente maleável e adaptável. E isso vai favorecer a intervenções precoces, podendo ajudar a direcionar o desenvolvimento de habilidades de relações sociais e de comunicação, que são importantes para todas as pessoas. E principalmente no caso de pessoas, de indivíduos com TEA de suporte 1, ajudar a reduzir o risco de comorbidades como ansiedade e depressão, né? Que frequentemente são comorbidades que afetam as pessoas com nível de suporte 1. Por quê? Porque elas podem ter, apesar de se comunicar, de falar e interagir com algumas pessoas, né, de seu convívio, elas podem ter em outros ambientes dificuldade de interação, que vai lhe causar ali pode lhe causar um sentimento de isolamento e rejeição. Ela pode também ter sensibilidade sensorial, ruído, luz, né? A ausência de luz, muita luz, né? São questões que vão levar a pessoa com TEA a querer sair daquele ambiente porque vai deixá-la extremamente estressada, né? Dificuldade de adaptação também vai levar a pessoa com nível de suporte 1 a ter níveis de ansiedade, de frustração ali afetados. Por quê? Porque normalmente as pessoas que têm uma rotina e têm um padrão, elas não aceitam mudanças. Elas são resistentes a mudanças. E mudanças repentinas, principalmente, elas vão causar um sentimento de ansiedade a essas pessoas. E o bullying e a estigmatização. As pessoas com TEA de suporte 1, elas podem ser alvos de bullying ou de discriminação. Mas aí é preciso também diferenciar, né? E em quais momentos e por que isso ocorre. Normalmente escolas, por exemplo. Então é imprescindível que a família, a escola, elas tenham uma ligação para favorecer um melhor ambiente para essa criança. E como isso acontece? Isso acontece quando a família ela não omite situações onde ela informa para a escola o que está acontecendo, ela traz um relatório com as determinações, com as necessidades daquela pessoa, daquela criança, e a escola aí vai adaptar as aulas, as atividades para que essa criança seja inserida e cuidada, tá? Mas para isso precisa haver uma troca entre família e escola, por exemplo. Outra questão é quando essa criança ela vai crescendo, ela vai tendo, né, o discernimento de que algumas pessoas conseguem fazer e estar em alguns locais que ela não consegue. Isso vai causar a ela um sentimento de frustração, né? Por que eu não consigo escrever com letra cursiva e meus colegas todos escrevem com letra cursiva? Por que eu não consigo fazer uma apresentação no teatro e todos os meus colegas conseguem? Isso vai causar uma frustração nessa pessoa. E também existe situações como a pressão para essa criança, esse indivíduo, esse adolescente,
ele se conformar com essa situação. Então, ela pode sentir que essa pressão pode ser significativa para elas se conformarem com as normas sociais. E isso vai ser estressante, pode desencadear crises e causar ansiedade. Tá? Olha quantas questões eu venho trazendo aqui. Quantas situações podem causar um sentimento de isolamento, de frustração, de ansiedade para pessoas com TEA de suporte 1, que muitas vezes não são tratadas como deveria, porque fulano fala, fulano conversa, ele sai, ele passeia. Então não precisa de terapia, precisa sim. Precisa desde a tenra idade. Observou os primeiros sinais? Conversa com o pediatra. Se a escola chamar para conversar e te dá um relatório e pede para você levar no pediatra, não diga que a escola está querendo dar diagnóstico para seu filho ou sua filha. Vá, porque alguma coisa foi observada. E no relatório vai estar ali escrito, né, como essa criança se comporta no ambiente escolar. E quanto mais cedo, né, você tratar, você cuidar, melhor vai ser para essa criança. Né? Ela vai ter uma autonomia melhor, ela vai conseguir passar por desafios com mais tranquilidade. Né? E lembrando que também existem os fatores genéticos, né, que vão ali, podem ali estar relacionados com o TEA. Né? E é importante também destacar que as comorbidades como ansiedade e depressão não estão diretamente relacionadas ao TEA, mas elas podem coexistir. O que é coexistir? Elas podem existir, né? Estar ali presente, né, na pessoa. Ela pode ter, né, TEA de suporte 1 e pode ter depressão e pode ter ansiedade também, como outras comorbidades, tá? E por isso é tão importante que o diagnóstico seja feito com cuidado. E mesmo que esse diagnóstico não saia e você já percebe alguns sinais, você precisa direcionar, né, essa criança a um tratamento, a uma terapia. E vai aos poucos colocando numa rotina, se ela não existir, explicando também para a criança o porquê que está acontecendo determinada coisa. Se você vai mudar de cidade, por exemplo, você precisa meses antes ir falando, conversando com essa pessoa que vocês vão mudar de cidade, que ela vai mudar de escola, que ela vai ter vários professores, né? No caso de uma criança, por exemplo, que sai do Fundamental 1 no 5º ano e vai para o Fundamental 2, ela precisa ser preparada para essa mudança que é muito grande, certo? E precisa que essa história de que o autismo nível de suporte 1 é leve e que ele não precisa de cuidado. Precisa sim, e muito, para evitar problemas futuros. O apoio da família e o entendimento do ambiente social também vão desempenhar um papel fundamental na promoção do bem-estar do indivíduo com TEA a nível de suporte 1, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Não julguem as pessoas, procurem conhecer, tá? Por quê? Antes não tinha nada disso. A gente nem sabia da existência, mas já existia. Não havia diagnóstico, tá? E é preponderante que esse tratamento ele comece desde cedo, tá bom? Tanto para o nível de suporte 1, 2 ou 3, ou para qualquer outro tipo de transtorno neurológico, de transtorno de aprendizagem, ok? Espero que tenha ajudado. Beijos!